Querido, semana passada nós, como todos já sabem, a gente esteve no Descende. Foi Alex, foi um evento legal, bacana. Não, eu não encaro ele apenas como um evento. Antes mesmo, o Descende ele começou em 2019, 2018, finalizou um outro mover, que chamava The Call, que é o chamado, que era um movimento pelo próprio idealizador do Descende, que chamava as nações para um mover de jejum e oração. E eu atendi algum desses chamados algumas vezes, 2015, 2016, 2013, né? Esse chamado mundial para o quebrantamento, para o jejum e oração. Em 2018 encerra-se o The Call e inicia-se o Descende, que é um movimento para despertar essa geração ao arrependimento, à oração, à leitura bíblica, à adoção, ao cuidado dos vulneráveis e às missões. Então, queridos, por mais eu não estou me importando se é muito atacado, se as pessoas falam alguma coisa, o que eu me importo é com aquilo que eu fui ouvir, receber e entregar naquele lugar. E Deus confirmou muitas coisas através daqueles pregadores, através daquelas pessoas que foram compartilhar algo da vida deles, e ouvimos muitas coisas boas, como assim boas, que confirmavam aquilo que nós estamos ministrando, aquilo que já foi ministrado há muito tempo aqui, e eu fico muito alegre com isso, porque estamos indo na direção certa, amém? A gente tentou, fez o máximo para sentar todo mundo junto, pelo menos a galera que ficou na arquibancada. Não tivemos o melhor lugar para a visualização, mas o melhor lugar, na verdade, é onde estamos todos juntos. Então, pelo fato de estarmos juntos, algumas palavras eram declaradas ali, o pessoal já olhava para mim, nossa, é a mesma coisa que a gente está ouvindo. E glória a Deus, isso significa que a gente está no rumo certo para a glória de Jesus. E inclusive até o tema, essa mensagem, Deus está falando no meu coração já há algumas semanas, se não meses até, sobre um tema. E quando eu chego lá, está uma escrita que ninguém falou nada sobre aquela escrita, só estava uma escrita num painel lá, põe lá para a gente, filhão, que estava escrito assim: venha, veja, vá, pregue. E Deus estava falando muito comigo, e o tema de hoje é: venham, vejam e vão. E eu falei, Deus, eu nem sabia quando eu ia pregar. Pensei, na verdade, que eu ia pregar isso, sabe quando? No acamp que vai ter para os adolescentes, glória a Deus. Ou também no que a gente está pensando em fazer para os jovens, né? O 18 mais, estão já falando há muito tempo, meu Deus, não tem mais um Difflin Camp, vamos fazer, amém? Então eu falei, eu acho que eu vou ministrar isso lá, então eu vou deixar para depois. Mas daquele dia eu falei, Deus, entendi, eu já entendi agora, eu já entendi, Senhor Jesus. Então, e também essa semana que passou, sexta-feira a gente foi para as ruas, você viu aqui no telão da paz, né? De uma forma um tanto quanto extravagante, fechamos 2 carretas da verdadeira alegria, que só tem aquele que conhece a Jesus. E eu quero já abrir um parênteses aqui antes de continuar, queridos, né? A gente posta isso como Reels, nós postamos tudo que a gente faz, aquilo que a gente vive. Ei, algumas pessoas vão criticar lá, não dá ibope não. Eu vejo ali, vi que alguns irmãos estavam tentando convencer, quem convence é o Espírito Santo, querido. Não, é impossível nós julgarmos alguma coisa por um Reels de, 1 minuto, mas as 3, 4 horas que a gente passou declarando, orando, é impossível das pessoas verem. Então, eu entendo o irmãozinho lá que talvez ele se escandalizou, talvez eu me escandalizaria também, ver aquela galera pulando, gritando, um rapaz vestido de Jesus, dando abraço nas pessoas, sendo abraçado por um morador de rua, chorando. Não apareceu lá, mas as coisas que realmente acontecem são sentidas, queridos, não são apenas vistas. Deus não nos chamou apenas para olhar de longe, mas para fazer parte de tudo isso. Então, se alguém criticar lá, fala, Deus abençoe, irmão, continue seu ministério, a sua vida tranquilo, porque se a gente parar para ficar dando explicações para aqueles que se escandalizam com a manifestação da alegria dos filhos de Deus, nós vamos ter que parar de fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Continue, querido, continue. Viu ali uma ofensa, fique tranquilo, ofenderam ao nosso Salvador, o que não farão com aqueles que o seguem, amém? Então fique tranquilo. Então, como igreja, nós celebramos sim, pulamos muito. A conta veio logo depois, né, porque eu não tenho mais idade para isso. Mas nós tivemos momentos de orar pela cidade, declarar sobre essa cidade. Oramos,
Eu fiz questão, porque Deus falou isso comigo, Alex, não é só um momento de alegria, não. Você está achando errado sobre essa carreta aí. Vocês estarão nas principais ruas dessa cidade. Ótima oportunidade para vocês, como igreja, levantarem suas mãos, declararem sobre essa cidade, manifestando o reino de Deus, declarando salvação, pedindo perdão sobre a corrupção, sobre a idolatria da cidade, pedindo a misericórdia do Senhor. E fizemos isso em vários trechos, queridos. Então, e depois, logo após isso, nós fomos para a Praça dos Namorados, aconteceu o Diflin Reforma. E uma coisa bem interessante que eu achei, é porque sempre quando acontece o Diflin Reforma, as pessoas, existem as divisões de grupos. Eles fazem grupos de evangelismo que eles saem orar pelas pessoas. E algumas pessoas que já não são mais Diflins, alguns ex-Diflins, eu posso fazer parte desses grupos de evangelismo? Daí o Digão veio perguntar para mim, Alex, o que você acha? Eu falei, óbvio que pode. Evangelismo não é evento do Diflin, evangelismo é estilo de vida da igreja. Tem que fazer parte, querido. Se mova, se envolva, aproveite para renovar as baterias. Talvez você não vai ter o mesmo gás, mas é o mesmo Espírito que está sobre todos eles, também está sobre você. O mesmo Deus que transbordou na vida deles quer transbordar através da sua vida. Então isso não é para alguns, isso não é para adolescentes, jovens ou crianças, isso é para a igreja. O Espírito do Senhor foi derramado sobre a igreja. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Não são somente os jovens, mas a igreja. Você é filho de Deus? Então manifeste-se sobre este mundo, querido. Brilhe a luz de Cristo que é na sua vida. Seja sal, salgue sobre essa terra, sobre essa cidade. Eles precisam sentir o sabor de Cristo através da sua vida, que salga com toda intensidade, amém? Então no próximo Diflin Reforma, procure o Digão, procure alguém. Eu posso ir junto. Eu quero ver como é que essa parada doida de orar pelos outros, e de repente o Espírito Santo dá uma palavra, você entregar para ele, e a pessoa começa a chorar do nada, porque faz sentido, de repente, há 15 anos atrás na vida dela. Acontece isso. Já estou cansado. A respiração está ofegante. É isso, querido. Evangelismo não é um evento de jovens. Não é um momento da igreja. Evangelismo é estilo de vida. É estilo de vida. Triste será o dia em que nós precisaremos marcar um dia na nossa agenda para evangelizar. Não, é estilo de vida, cara. É estilo de vida, é manifestar Jesus aonde você está. Mas uma coisa é fato. Antes do ide, tem o vinde. Antes de sair e ir, existe o venha. E é isso que vamos falar a respeito de algumas convocações de Jesus, de 3 convites, 3 convocações a respeito de Jesus. Venham, vejam e vão. No venham, Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão desespero para a sua alma, dinheiro para o seu bolso, descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Essa é a primeira convocação. Esse é o primeiro convite. Jesus veio para uma humanidade totalmente quebrada e subjugada pelo pecado, perdida em seus delitos, em suas infrações. Não havia um só homem, não havia um sequer que pudesse escapar da ira vindoura. Não havia um só. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Então, quando Jesus veio para essa mesma humanidade do qual nós todos fazemos parte, a questão é que existia um jugo do pecado, um jugo insuportável de carregar. E quando Jesus diz, venham a mim, não é apenas um convite para um momento, mas é uma convocação para uma nova história. Quando Jesus diz, venham a mim, não é um convite para um culto, um post de Instagram, para que a gente tenha um momento legal, com luzes, fumaças,
danças, louvores, e tudo isso é muito bom, e faremos e aumentaremos se preciso for. Mas não foi esse o venham a mim que Jesus disse. Não foi para um momento, não foi para uma experiência dopaminérgica de luzes e que nos empolgam. Não, Jesus estava falando, ei, eu tenho algo que pode começar daqui e refletir na eternidade. Se você quiser experimentar isso, venham a mim. Jesus convida, porque precisa existir uma predisposição em ir. Precisa existir. É necessário um reconhecimento de que se está cansado e sobrecarregado. É necessário esse reconhecimento. Porque ninguém que não consiga reconhecer que está sobrecarregado vai em busca de alívio. Ninguém que imagina que está debaixo de um jugo de opressão vai em busca de um jugo leve e suave, que é o jugo de Jesus. Não, então é necessário um reconhecimento de que se está cansado e sobrecarregado. É necessário reconhecer que está carregando um fardo maior do que se pode suportar. E queridos, embora nós não somos os queridinhos do papai, porque a gente não gosta muito desses termos, nós não fomos criados para sermos subjugados pelo pecado. Não foi essa o intuito da criação, mas foi o resultado da nossa decisão. Que nossa decisão? A decisão de pecar. A decisão de pecar traz como consequência uma carga espiritual, um jugo do pecado, e isso é praticamente insuportável. Eu não sei você, mas quando eu conheci Jesus, eu não vim para Jesus para ter mais dinheiro, eu não venho a Jesus para ter um casamento mais feliz, eu não venho a Jesus para ter uma casa nova, um carro novo, poder para fazer todas as coisas, ele tem de sobra. Eu vim a Jesus porque eu estava sobrecarregado com os meus pecados e não existia solução para isso, mas eu encontrei Jesus porque eu poderia deixar todas essas cargas e bagagens e tomar dele o jugo que é suave, que é leve. Por quê? Porque eu reconheci que eu não aguentava, que eu não suportava mais viver daquela forma. E ele pode agir sobre todas as coisas? É óbvio que pode, mas não foram as coisas que me atraíram a Jesus. Foi Jesus que me atraiu a ele mesmo. Foi o próprio Jesus. Por isso que Jesus aponta para si mesmo como aquele que pode aliviar as cargas da opressão, da acusação, das aflições, do medo, dos traumas, da angústia, da depressão. É aliviar o subjugo da ansiedade, das frustrações, da condenação e de todo o mal que o pecado pode causar. Somente Cristo pode aliviar essa carga, querido. Somente Cristo. A humanidade procura em vários lugares, e eu não sou contra até algumas ajudas profissionais para isso. Não sou contra. Mas não é um diagnóstico que vai determinar a minha eternidade, querido. Não é um diagnóstico que determina quem eu sou. A minha identidade é firmada em Cristo, sobre a rocha no qual eu edifico a minha casa. É sobre Ele, não tem problema algum. Procuramos algumas pessoas, mas eu entendo que a minha dependência não está num diagnóstico humano, mas na palavra daquele que conhece todas as coisas. Está na hora da gente se mover mais em fé, pelo menos a respeito de quem nós somos, porque eu sou quem a Bíblia diz quem eu sou. Eu preciso ser quem a Bíblia diz quem eu sou, porque se eu não creio nisso, então lascou-se tudo. Lascou-se tudo, querido. Precisamos crer nisso. Se formos até Jesus e tomar sobre nós o seu jugo que é leve, e aprendermos com ele que é humilde. E por que humilde? Sobre essa questão de tomar o jugo. Humilde de reconhecer que nós não suportamos carregar esse jugo. Humilde de reconhecer que por mais que pareça ser a vibe, ser um pouco rebeldezinho, na verdade é uma vida desgraçada ter que depender de um cigarro, de um álcool, de uma droga, para eu parecer bacana. Hoje estávamos conversando com um jovem casal, e eles estavam falando para a gente a rotina deles, até um pouco antes do encontro com Deus, que, cara, a inscrição está aí, faça a sua inscrição. Eu tenho certeza que Deus vai tocar de alguma forma na sua vida, vai ser algo poderoso, mas ei, não vai porque eu estou falando, vai porque você quer ser tocado, que é uma experiência profunda com Deus, vai com o coração rasgado, querido, porque ou você rasga o seu coração, ou você vai rasgar dinheiro. Então rasga o coração. E quando a gente estava conversando com esse casal de jovens, ele falou, até dias antes do encontro, a gente chegava em casa, do trabalho cansado,
pegava o deschavador, aqui já é para os mais novos, né? E para quem foi polícia, bolava um, dava aquela lagarteadinha ali, e apertava um e fumava um. Eu e minha esposa, tranquilão. Meu filho estava no quarto, assistindo desenho, e fumávamos um, para dar aquela relaxada. Só que uma coisa que a gente não falava um para o outro, é que nós estávamos afundando em depressão, enquanto parecia legal o que a gente estava fazendo, porque a gente era descolado, porque tinha um pezinho de cannabis do lado de fora já da porta, mas na verdade existia um buraco, um abismo na nossa alma, que estava nos afundando em depressão, que só Jesus colocou a mão naquele lugar e nos resgatou de lá. Nós não podemos ficar nos achando que Jesus já nos achou. Precisa ficar se achando. O que a gente precisa é reconhecer que precisamos de ajuda. Reconhecer que nós não conseguimos, que não podemos, mas nele nós podemos todas as coisas. Então é necessário um reconhecimento de que estamos sobrecarregados, para então lançarmos sobre eles as nossas bagagens, as nossas cargas, tudo aquilo que está de sobrepeso. Então o primeiro convite é: venham a mim. O segundo é: vejam. João capítulo 1, versículo 45 ao 46. Felipe achou a Natanael. Deixa eu tomar água. Aleluia. E disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Jesus amado. Lembrei do Zé. Vamos lembrar do escândalo da carreta, que é mais legal. É sobre nós, né? É sobre nós. Versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: pode haver, ou pode vir, outras traduções, coisa bem-vinda, ou coisa boa de Nazaré? Já que não é uma cidade muito legal, é uma cidade que a fama é um pouco ruim. Apareceu na notícia algumas coisas ruins sobre essa cidade. Pode vir alguma coisa boa de Guaratuba? Eu esperando alguém falando: você, querido, se Cristo está em você, alguma coisa boa pode vir dessa cidade. Perguntou-lhe Natanael: pode haver coisa bem-vinda de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Essa segunda convocação não é apenas para satisfazer uma mera curiosidade. Não é para alguém que está analisando, tipo, deixa eu ver se isso é uma verdade ou não é. Não é uma forma de provocar, como os fariseus, os saduceus e os irmãozeus fazem para provocar, para ver se é Jesus mesmo, se de fato tem Jesus na carreta, se de fato esses jovens têm Jesus, se de fato essas irmãs do coque oram, se de fato esses irmãos mesmo é uma igreja mesmo unida. Vamos ver se é, porque eu não estou achando que é. Não, Jesus nunca se preocupou, nem se deu ao luxo de ficar correspondendo à curiosidade, querido. Ele tem mais o que fazer. Todo mundo tem o benefício da dúvida, mas a curiosidade para pôr à prova. Na verdade, Natanael não estava pondo à prova como se fosse alguém empáfio, soberbo. É que existia uma má fama de Nazaré. E ele: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque eles eram amigos. E o amigo, ele considera como peso a palavra do outro amigo. E ele falou: pode vir alguma coisa boa dessa cidade sem muito boa fama? Alguém é bem-vindo dessa cidadezinha de Nazaré? E ele falou: cara, eu não tenho palavras para poder te provar. Então eu só tenho um convite para te fazer. Venha ver. E Natanael não foi lá somente como alguém que estava curioso. Ele foi lá porque ele cria, que já que o amigo dele disse que aquele de quem escreveram Moisés e os profetas, se está ali, então eu quero ver. Então é muito mais do que um chamado para suprir ou satisfazer uma necessidade de afirmação ou suprir uma curiosidade. Não. Vem e vê é um chamado para conhecê-lo. Vai muito além de frequentar um culto, vai muito além de ir num dia de célula, vai muito além de participar do discipulado ouvindo o Tadel. Muitos viram Jesus, querido. Da multidão que viram Jesus foram milhares de milhares.
Os que choraram com ele no Getsemane foram 3. Porque a fileira daqueles que queriam ver Jesus era enorme. A linha daqueles que pararam para ver Jesus era enorme, gigantesca. Alguns ousaram cruzar essa linha. Foram aqueles que criam que Jesus poderia curá-los. Então existia uma linha de uma multidão que queriam receber sinais de Jesus. Só que alguns ousaram ultrapassar essa linha e foram para uma outra linha. Aqueles que desejaram seguir a Jesus. Pelo menos dos seus ensinamentos em alguns lugares, mas alguns cruzaram essa linha e se tornaram discípulos de Jesus. Outros cruzaram essa linha e foram aqueles que foram chamados para alguns momentos com Jesus. E até tem uma música que diz que estavam no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, no Monte da Transfiguração, no Getsemane. Mas existiu só um que cruzou a linha e deitou no colo de Jesus. Qual linha você tem parado? Qual é a linha do conhecimento pleno de Cristo que você tem parado ou que você tem avançado? Quais são as linhas que separam você ainda de um conhecimento mais profundo? Porque, ei, por mais que o chamado é para ver, não é o ver apenas com seus olhos, mas é contemplá-lo como ele realmente é. Porque nós estamos cansados de uma multidão. E o Brasil está se tornando nisso, numa multidão que vão ver Jesus num culto. Mas quantos contemplam? Quantos ousam entrar no Santo dos Santos e entender, cara, o véu foi rasgado mesmo. Eu posso ter acesso, eu posso ter um toque pessoal do Espírito Santo. É um chamado para obter uma revelação de quem Ele é. Esse é o venha e veja. Não é um chamado para uma vida religiosa de costumes, de padrões, de pode ou não pode. É um chamado para que Deus seja revelado a ele. Existe no coração de Deus, na verdade sempre existiu no coração de Deus um desejo de se revelar ao seu povo. E ele fez isso de uma forma plena, sabe como? Através de seu Filho chamado Jesus Cristo. Posso ouvir um aleluia, queridos? Sabe por que eu perguntei? Eu nem pergunto muitas vezes. Eu nem falo isso. Já percebi que eu não falo isso? Posso ouvir um aleluia? Mas sabe por que eu falei isso? Porque Deus decide se revelar à humanidade. No Antigo Testamento, Deus tentou fazer isso de algumas formas e não deu boa. Moisés sobe ao monte. Numa das várias vezes que ele sobe ao monte, 4 horas da manhã, até hoje o Sinai se sobe assim, 4 horas da manhã, lá por 3 horas da tarde que chega lá. Agora imagine um velhinho de 80 anos fazendo isso numa rocha, num monte rochoso. E daí ele está lá orando por 1, 2, 3, 4, até 40 dias. Senhor, mostra-me a sua face. Senhor, mostra-me essa glória. Senhor, mostra-me a tua face. Senhor, mostra-me a tua glória. O que ele queria? Ele queria ver. E ele falando, Senhor, mostra-me a sua face, mostra-me a sua glória. E daí Deus fala, Moisés, ninguém pode ver a minha face e viver. Mas vem aqui, eu te colocarei sobre a fenda de uma rocha. Quem é a rocha? E quando eu passar, você me virá pelas costas e você verá minha glória pelas costas. E Moisés desce todo resplandecente daquele lugar, com seu rosto iluminado. Só que agora em Cristo Jesus, e por que eu disse do aleluia? Porque Cristo já foi manifesto, nós não precisamos esperar Ele chegar, Ele já veio, fazem 2000 anos. E numa das vezes que ele passeava por essa terra, quando ele foi ver um amigo dele, a irmã dele falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus fala, se você crer, você vai ver o quê? O que Moisés queria ver e não pôde, mas você pode, porque eu fui manifesto. Aqueles que em Cristo, se crerem, verão a glória de Deus, querido. É possível ver por causa de Jesus, porque Jesus é a manifestação do Deus, é a revelação do Deus do Antigo Testamento. Lembra do Sinai? Para mim, é um momento mais desesperador é no Sinai, querido. Deus fala, Moisés, eu vou me revelar ao povo, Moisés. É o momento, já tirei eles do Egito, arranquei eles com mão forte, peguei um bando de escravos e transformei eles num exército. Agora está na hora de eu me revelar a eles. Me revelei a vocês, agora vou expandir a minha revelação ao povo. Diga ao povo que vem ao Sinai. Fala para eles não passarem no limiar, Moisés, porque senão eles podem morrer. Mas fala para eles virem para um lugar onde eles nunca viram. Para o quê?
para ver. Moisés, e quando eles virão, eu vou dar um sinalzinho, eu vou fazer um sinal básico. O Sinai vai começar a tremer, vai começar a fumegar como uma fornalha no seu mais alto calor, e de repente ouvirá som de corneta, de buzina, de trombeta, e de repente vai começar a aparecer uns relâmpagos nos céus, som de trovão, fumaça, vai aparecer o nosso momento de louvor e adoração aqui. Luzes e fumaça, terremoto. E aí eu vou falar para o povo subir, Deus ia falar para o povo passar do limite que ele mesmo tinha dado. Por quê? Porque provavelmente haveria um desejo no coração de obter uma revelação que eles nunca tiveram. Deus estava querendo que eles quisessem ver. E aí começou o Sinai, começou a fumegar, começou a tremer o lugar onde eles estavam, começou aquele barulho ensurdecedor, fumaça, relâmpago, e eles chegaram para Moisés e falaram: Moisés, que o Senhor fale com você e não com a gente, nós estamos com medo. Que o Senhor fale a você e que a gente dependa da sua revelação. Nós não queremos este lugar, Moisés. Nós não queremos estar no lugar da revelação. Nós queremos caminhar com aquilo que você tem de Deus, não com aquilo que Deus tem para nós. E até hoje nós fazemos isso. Até hoje nós dependemos da revelação do pastor, da revelação do líder, da revelação do pastor da internet, da revelação do YouTube. Mas quando Deus nos chama para um momento a sós com Ele, nós temos medo. Até quando, queridos, nós seremos chamados para ver e vamos andar como aqueles que não enxergam aquilo que está exatamente diante dos nossos olhos? Sempre foi o desejo de Deus se revelar ao seu povo, e Deus fez isso através de Cristo, porque Cristo é a manifestação plena do amor, e o amor lança fora todo o... Então nós não precisamos ter medo de nos achegarmos à presença do Pai. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós podemos nos achegar diante da presença de Deus com ousadia. Por causa de quê? Por causa de Cristo. Olha o que Colossenses diz, capítulo 1, versículo 15. Ele quem? Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, inclusive vós me ser. Você foi criado por meio dele, mas não apenas criado por meio de Cristo. Você foi criado também para Cristo. Você foi criado para vê-lo, querido. Você foi criado para contemplá-lo. Você foi criado para Cristo, para que Cristo seja glorificado através da sua vida. Você foi criado para que quando as pessoas vissem você, olhassem a sua jornada, conseguissem glorificar o Deus que está nos céus ao te contemplarem. Será que a nossa jornada tem manifestado Cristo? Será que as pessoas podem falar: cara, eu vejo Jesus em você? Será? E deve ser muito bom a gente ouvir: eu vejo Jesus em você, né? Eu creio que deve ser muito bom, porque, né, não porque eu alcancei o lugar que eu tenho que estar, porque eu tenho um certo quê com elogios, rasgações de seda. Porque é perigoso, querido. Não estou falando de você parar de fazer, eu estou falando com aqueles que ouvem, amém? Cuidado quando você ouvir muito elogio, muita rasgação de seda, porque pode dar a falsa sensação que você já chegou no patamar que você precisava chegar. Não, você, cara, você, uau! Falei: não, querido, a parte boa em mim chama-se Jesus, a ruim sou eu mesmo. Alex, então a gente não tem que elogiar ninguém? Não, estou falando isso não. Eu estou dando uma injeção naqueles que recebem elogio. A nossa parte é falar: isso aí, querido, vai nessa, continua nessa força. É que nem Deus chega para Gideão: vai nessa sua força, Gideão. Ele não fala: ei, você já chegou lá, hein, porque você é o cara, hein, cara. Não, continua nessa sua força. Você não chegou lá ainda, mas se você continuar por aí, você vai alcançar. Por isso que quando a gente ouve algumas revelações, algumas palavras, a gente não entende que já chegou no lugar que a gente precisava. A gente entende que está no caminho certo. Significa que a gente vai chegar lá, mas ainda não chegou. Amém? Fecha parênteses, não abri, mas fecha ele aí. É muito bom verem Jesus em nós.
Alguém já falou para você, cara, eu vejo Jesus em você? Levanta a mão, não precisa ficar, né, não é para se soberbecer. Se você não ouviu, também não fique triste. Melhor do que falarem eu vejo Jesus em você, a gente atender o chamado de a gente ver Jesus. Muito bom, mas antes de verem Jesus em nós, nós precisamos contemplar Jesus. Nós precisamos ver Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus, saber quem Ele é, ter a revelação de quem Ele é. Somente após isso, quando Ele estiver impregnado em nós, que vão falar, nossa, eu vejo Jesus em você. Daí, se quiser responder alguma coisa, continue orando por mim, porque não é fácil. Mas, glória a Deus. Se você vê Jesus em mim, é por causa dele também. Não tem nada a ver comigo. Só que nós somos chamados para vê-lo, para contemplá-lo, para ter uma revelação de quem ele é. E não é vem e participa. Não é vem e seja um espectador. É legal, é bacana. Eu vou fazer como você falou, Alex, me inscrever num desses grupos de evangelismo. Não pode ser um venha e seja um frequentador. Não é venha e seja um membro. É vem e veja. Interaja com o seu Criador. Fale, escute, sinta. Porque Deus, Ele detesta monólogo. Ele ama falar e ser ouvido, mas Ele ama também ouvir o que você tem para falar. Deus é um Deus de relacionamentos. Você amaria chegar num lugar, num encontro, a dois, que você se prepara a beca, e vai lá e leva um bolo. Está sentado e encontra dois, é terrível, porque tem dois lugares. E daí você senta num lugar, todo mundo vai saber que o outro não veio e você levou um bolo. Quantos querem passar por essa experiência? Ninguém, em nome de Jesus. Mas e Jesus, quando nos chama para um encontro? Será que nós não damos bolo nele algumas vezes? Não deixamos ele esperando? Ou ele está falando com a gente, revelando os seus segredos, os seus mistérios, e a gente está fazendo o quê? Só um minuto, Jesus, eu tenho algo um pouco mais importante aqui. Afinal, o Senhor está em todo tempo, em todo lugar, então eu posso encontrar com o Senhor em casa também, né? Esse momento a sós aqui não precisa ser o Senhor ter tanta evidência ou prioridade. Pronto, já marquei o meu jogo de futebol. Ei, não tem a ver com ser membro, cara. Não tem a ver com que a gente ficar pegando carona na revelação do outro. Ele desceu, andou em nosso meio, sentiu as nossas dores, levou as nossas culpas, assumiu uma cruz que era minha. Eu não tenho um minuto para ouvi-lo. É muito mais do que ver. É muito mais do que frequentar. Estou aqui, Alex, pode bater o cartãozinho ali e dar uma vezinha de verificação na minha presença. Muitos viram a Cristo. Poucos ouvirão a trombeta, queridos. Somente aqueles que decidirem vê-lo ouvirão. Somente aqueles que decidirem saírem do seu lugar, ir até Ele, lançar sobre Ele toda a angústia, toda a dor, toda a opressão, tomar dele o jugo que é suave, que é leve, é que vão ouvir. É que vão ouvir, vinde a mim. O outro vinde, que nem é aqui, mas somente esses que se dispuseram a isso que vão ouvir. O outro vinde. Vinde, bendito do meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai. Somente aqueles que se dispuseram a ouvir, a ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, não baseado em numa capa de super-herói, de que não peca, mas baseado verdadeiramente nas suas manchas e culpas, na sua vulnerabilidade. Eu sou assim, Jesus. Eu não consigo vencer essa área. Às vezes eu tento, às vezes eu nem tento, mas é isso que eu sou, Jesus. Somente esses que caminham sobre a vulnerabilidade, queridos, é que vão conseguir ouvir, ei, bendito do meu Pai. Por quê? Porque Ele conhece, se Ele é um Deus perdoador, se Ele é chamado de Deus perdoador na Bíblia, é porque existem coisas a serem perdoadas. Então, se Ele é um Deus perdoador, quem eu sou? Aquele que necessita ser perdoado.
E quando eu me relaciono com Deus perdoador para receber o seu perdão, o que precisa existir em mim antes? Arrependimento. E aí existe um relacionamento onde eu trago as minhas imperfeições e Ele traz o aperfeiçoamento. Eu trago a minha fome e Ele traz o alimento. Quando eu trago a minha sobrecarga e Ele traz o alívio. Quando eu entendo que o descanso não é um dia, não é o 7º dia da semana. Quando eu entendo que o descanso não é um dia, não é um lugar, o meu descanso é uma pessoa, chama-se Jesus, aquele que cumpriu toda a lei. O nosso sábado é Jesus Cristo, Jesus é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. É quando eu consigo ver isso de fato, é que eu consigo entender isso. Olha o que diz em Atos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Todo mundo, quando vai servir, fala, pastor, beber água. E daí, algumas pessoas chamam de pastor, de Alex, mas eu tenho o privilégio de ser chamado de pai, né? Quando meu filho serve lá. Então ele fala, pai, beba água. Obrigado, filho. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então você não veio ver Jesus. Credo, Alex, mas o chamado para vir ver Jesus não é na igreja? Qual igreja? A Paz Church? Organismo ou organização? Se for na organização, sim, é no organismo que ele se manifesta. Na organização nós nos reunimos como igreja, no organismo que é a igreja santa, imaculada, inculpável, sem mancha alguma, é no povo que ele se manifesta. Por quê? Porque Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. 25, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Não é nós que carregamos Deus no andor, numa capela, numa casinha, ou seja, no que for. É Ele que nos carrega nas nossas fraquezas. Quem somos nós para imaginarmos que vamos carregar a Deus como se Ele precisasse da nossa ajuda? Somos nós que somos suportados, carregados por Ele, porque Ele nos dá suporte. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Nós, a nossa geração, a geração pós-cruz, não tem desculpa de dizer que é difícil buscar a Deus. Nós não temos desculpa diante do que Enoque fez. Enoque andou com Deus e a terra não foi digna de ser pisada pelos seus pés, tanto que foi tomado para Deus. Ele não tinha o Espírito Santo. Davi foi invicto em suas batalhas, o homem segundo o coração de Deus. Ele não tinha o Espírito Santo. Abraão foi chamado pai das nações, pai da fé. Nele se cumpriu a justiça, mesmo na impossibilidade, porque ele creu, se cumpriu a justiça de Deus. Ouviu a Deus mesmo não tendo a direção, mas caminhou para aquilo que ele não conhecia. E foi chamado pai na fé de todas as nações, e ele não tinha o Espírito Santo de Deus. Elias, sendo um homem sujeito às mesmas paixões que nós, clamou para Deus para que viesse fogo dos céus, e veio fogo dos céus. Ele não tinha o Espírito Santo de Deus como habitação. A Bíblia diz em Hebreus 11, lá pelo final do capítulo, que a nós foi reservado algo mais excelente, o cumprimento da promessa. Nós temos o Espírito Santo. Só que daí a gente olha para Elias, olha para Abraão, olha para Davi, olha para Eliseu, olha para os grandes homens de Deus, os profetas que fizeram grandes coisas sem serem habitados pelo Espírito Santo, e achamos que é difícil. Não tem desculpa para nós, porque nós temos a plenitude do Espírito Santo. Ele mora em nós. Ele mora em nós. Versículo 28. Pois nele quem? Em Cristo ou em Deus é a mesma coisa.
Nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Eu lembro do pastor Cantel uma vez dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o que sobra para nós? Ele. Por quê? Porque nele nós vivemos, nos movemos, existimos. Quem não tem Cristo apenas sobrevive. Apenas sobrevive. Agora, aqueles que têm a Cristo, têm a vida de Cristo em si, então eles têm razão da sua existência. Qual é a razão da sua existência? Todo ser humano precisa passar por uma crise existencial. Por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse exato momento, nesse mundo, nesse estado, nessa cidade? Por quê? Todo mundo precisa ter essa crise. Porque para em busca da sua resposta, porque nós existimos por uma razão, nós estamos aqui por um propósito, e o Deus que nos criou é capaz de não apenas revelar o propósito, mas de cumprir em nós o propósito para o qual nós somos criados. Qual é o propósito da sua existência, querido? Porque nele vivemos, nos movemos, existimos, mas para qual propósito? Qual é a razão da nossa existência? Servir. Amém? Exatamente onde? No quê? Porque nem todos têm o mesmo chamado. Um dos grandes erros que podemos cometer é achar que todo mundo vai ser líder de célula. E com isso podemos correr o perigo de afundar, naufragar o ministério, o dom, a vocação de Deus na vida de uma pessoa. Que é exatamente o terceiro e último convite, que é primeiro viemos, né? Venham. Segundo, vejam. E terceiro, vão. Mateus 28, 18 ao 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dada toda a autoridade, ou todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É engraçado que ele fala, venham até ele. Ele aponta para si mesmo. Vejam a ele. E quando ele fala vão, ele não fala vão sozinho. Ele fala que vai junto. Eu estou com vocês todos os dias. A tradução mais próxima para ide no grego é um gerúndio, é um contínuo, present continuous, como dizem em inglês. Na verdade, é quase que uma frase essas traduções do grego. É indo. É mais ou menos assim. Vão, e enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. Vão para onde? Eu lhe pergunto. Para onde Jesus está falando para você ir? Uma das frases que traduz a palavra do grego, ide, é continuar fazendo aquilo que você se propôs a fazer. O que você se propôs a fazer? Ser um advogado? Enquanto você está sendo advogado, faça discípulos. Alex, eu sou apenas uma dona de casa. Apenas? Enquanto você for dona de casa, que é, sem demagogia alguma, uma das coisas mais nobres, cuidar da família que você construiu. E ter a coragem de abrir mão, talvez, de uma profissão para cuidar da família que você está construindo junto com seu esposo. Talvez esse é o seu lugar, esse é o lugar missional que Deus tem para você. Faça discípulos enquanto você está cuidando da sua casa. Como assim? Quais discípulos eu posso fazer enquanto eu estou cuidando da minha casa? Seus filhos. Lembra do gadareno? Demoniou-se, Jesus libertou. Jesus estava indo embora da cidade porque preferiram os porcos, e ele falou, Jesus, deixa eu ir contigo também. Se expulsaram o Senhor que tem poder, imagine a mim. Ele falou, fica aqui e volta para a sua casa. Não é da responsabilidade do governo, do Estado, educar o seu filho. Apesar de chamar-se secretaria ou Ministério da Educação, a responsabilidade da educação é dos pais. Não é responsabilidade da igreja cuidar de toda a parte espiritual, somos corresponsáveis com isso, mas passamos 2, no máximo 4 horas com vocês durante a semana, mas os seus filhos dormem nas suas casas, passam pelo menos 12 horas, nós precisamos assumir o lugar que Deus nos colocou como pais dos nossos filhos e conduzi-los segundo a sua palavra, é a minha responsabilidade.
Nós precisamos assumir esse lugar de novo. Não é o Estado, não é o governo que diz como tem que ser feito, é a palavra de Deus que diz. Eu não posso me guiar nem por um decreto do governo, nem por um diagnóstico do médico, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É Deus que disse: bem sei os pensamentos que tenho em vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, e os meus planos são mais altos que os seus planos. Se coloque de pé, por gentileza. Não é abandonar tudo e fazer discípulo indo para todos os lugares, querido. Isso acontece, existe sim um percentual de pessoas que são chamados à missão integral, abandonar tudo que tem, exceto a família, óbvio. Abandona o seu trabalho, se joga no ministério integral na obra de Deus. E sabe quanto isso representa? Menos de 5%. Se Deus for só contar com esses, se a gente chama missionário apenas as pessoas que abrem mão de tudo que tem e vão para algum lugar, os outros 95 faz o quê? A igreja brasileira aprendeu errado o que é ser missionário. Ela acha que ser missionário é alguém que abre mão de tudo, também, mas não apenas. Temos missionários sustentados por essa igreja em outra nação. Mas Jesus fala em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, com o fim da terra. Onde é que eles estavam ouvindo isso? Em Jerusalém. Onde é a sua Jerusalém, querido? Se você começou, então ele pode te levar para a Judeia. Se você alcançou a Judeia, ele pode te levar para Samaria. Você alcançou Samaria, então os confins da terra te esperam. Mas enquanto nós não alcançarmos esses outros, precisamos alcançar aquilo que está confiado a nós. A nossa Jerusalém chama-se Guaratuba. E você, querido, é um missionário. O que é um missionário? Aquele que tem uma missão. Qual é a minha missão? Ide, e enquanto você vai fazendo discípulos. Enquanto você faz aquilo que você tem que fazer, você vai fazendo discípulos. Crie os seus filhos para conhecerem a Deus. Terão grande sucesso se alcançarem Harvard, Unicamp e mais algumas outras faculdades de grande renome. Se não alcançarem as grandes renomes, terão sucesso também de igual forma, não tem problema nenhum. Mas o maior sucesso é se eles alcançarem o reino de Deus, querido. O maior sucesso é quando o nosso filho alcança o reino de Deus. Então vá. Para onde, Alex? Vai para a sua escola. Começar essa semana as aulas. Vai enquanto você está indo, faça discípulos. Enquanto você vai para a sua faculdade, vá para lá. Enquanto você se gradua, faça discípulos. Vá para a sua profissão e no exercício da profissão, faça discípulos. Vá para o seu círculo social. Aqueles que você conhece desde pequeno. E quando você estiver entre eles, que você seja aquele que acaba com a roda dos escarnecedores e traz esclarecimento dos céus sobre a vida deles, e seja de fato luz no meio da escuridão e sal para essa terra. Com isso nós entendemos, queridos, que não são apenas os 5% que Deus conta. Existe sim alguns que foram chamados à missão de tempo integral. Esses chegam a 5%. No nosso caso não dá nem 5%. Mas saiba que Deus quer usar você na esfera da sociedade que você ocupa. Glorifique a Deus com a sua profissão. Glorifique a Deus cuidando dos seus filhos. Quando você preparar algo para eles, ensine-os a ser grato, porque se tem uma louça para ser lavada, porque houve comida na mesa. As irmãs falam: viu? Seja grato pela louça. Vamos orar? São essas convocações. Tem pessoas aqui que precisam atender pelo menos uma dessas convocações. Talvez o venha a mim seja para você, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. E por mais que a minha esposa linda, maravilhosa, amada, ela não está aqui, vou perder, dei um tiro à toa. Ela está aqui, mas está lá atrás. Não dá para olhar nos olhos e ameaçar. Mas talvez você esteja aqui e precisa atender o primeiro convite, que é o venham a mim. Para quem é esse convite? Para aqueles que não conhecem a Jesus. Não estou falando daqueles que eu já ouvi falar de Jesus. Não conhecem a Jesus e precisam conhecê-lo como seu único e suficiente Salvador e Senhor.
Outros já estiveram perto, quase lá, e deram uma afastadinha, né, tiraram umas férias, mas você está aqui hoje, quem sabe não é hoje o dia de você voltar. E antes de orar, essa oração que eu quero fazer, tem alguém aqui, porventura, que precisa atender o convite do vem a mim, e você vir até Cristo, se entregar até Ele, crer na salvação não apenas como uma fé superficial, mas uma fé onde você mergulha na salvação de Cristo? Acende um pouco a luz da nave, por gentileza, só para eu conseguir ver. Isso, obrigado. Temos alguém, por gentileza? Se tiver alguém aqui, faz um sinal com a mão. Nós queremos orar com você. Se você deseja se entregar a Jesus, eu quero orar contigo. Amém? Você quer voltar para Jesus, temporada, somente jovem, dá aquela desviadinha do caminho. Eu abro só um pouquinho, dá nada a ver, só que a amplitude disso me afasta dos princípios da presença e da comunidade. E de repente você deseja voltar. Se você está aqui, querido, é para você mesmo. Todos já estão salvos? Glória a Deus por isso. Já que você está aqui, então todos já vieram, amém? Todos já atenderam, venham a mim. Talvez para você que já ouviu falar de Jesus, até frequenta a igreja, mas a vida é cheia de desculpas e de desvios. Está na hora de conhecê-lo, está na hora de vê-lo e entrar no lugar da revelação, onde você contempla o seu Senhor. Esse segundo aqui é para uma maior fatia. Não é apenas para aqueles que não estão perto, mas aqueles que estão perto, mas não estão nele. Porque é possível estar perto de Jesus e não estar em Jesus. E eu não vou chamá-lo aqui, nós avançamos no tempo. E eu quero, nessas duas orações, orar para que você tenha uma revelação mais profunda de quem Jesus é. Chega da gente frequentar culto domingo após domingo e somente saber que Jesus foi um Salvador. Está na hora de eu sei. Está na hora da gente falar, eu sei em quem eu tenho crido. Ele se revelou a mim. Eu ouvi a sua voz, porque ele disse, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Está na hora de ser verdadeiramente uma ovelha do rebanho dele. De não apenas estar no meio da multidão, mas ser aqueles que seguem. E para todos nós, o terceiro convite serve. O vão, para onde? Casa, bairro, faculdade, trabalho. E se você alcançou essas coisas, nações, quem sabe. Está aí, Nova Zelândia, pertinho. Paraguai, Chile. Um outro estado, Itapuá, outro estado, 30 minutos. É só a gente falar, eis-me aqui. Não é para você fazer algo diferente, é para enquanto você faz o que você faz, você acrescenta Jesus. É só para isso, querido. Nós não estamos pedindo nada diferente. Enquanto você faz aquilo que você faz, você acrescenta Jesus e transborda sobre as pessoas ao seu redor. É apenas isso. Não é um dia a mais na sua agenda, é um elemento a mais no seu dia. É manifestar a Cristo, manifestar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome do seu Filho Jesus, Senhor, todos aqui já atendemos ao seu primeiro chamado, a sua primeira convocação, de irmos até o Senhor. Nós atendemos o seu vem a mim, e nós estamos aqui, Senhor Deus, e queremos avançar no te ver, Pai. Não basta apenas para nós uma revelação de alguém que pregou, Pai, por melhor que seja, e que possa edificar a nossa vida, mas nós queremos ter uma revelação sua, pessoal, que possa nos mudar de uma vez por todas. Nós queremos, Pai, contemplar o Senhor. Nós queremos vê-lo, ter uma revelação profunda de quem o Senhor é. Cansamos, Pai, de atos religiosos, Pai. Cansamos de uma nação que se movimenta com atos religiosos. Estamos querendo ser uma nação que não rasga a nossa veste como sinal externo de manifestação, de humilhação. Queremos ser uma nação que rasga o coração como sinal profundo de arrependimento e entrega ao Senhor. Queremos te ver, Senhor, como Tu és. Nem que seja necessário 40 dias de longos jejuns da sua presença, para que no último dia possamos ouvir, venha ver a minha glória.
Senhor Deus, precisamos ir, Pai, e nos dispomos a ir exatamente ao lugar que nós estamos costumeiramente, Pai, indo todos os dias. E nesse lugar, quando nós vamos, nos dispomos a fazer discípulos do Senhor. Começando em Jerusalém. Alguns ficarão nessa Jerusalém, outros irão para a Judéia, alguns Samaria e alguns outros os confins da terra. Não importa onde estivermos, Pai. O que importa é enquanto estivermos indo, Pai, nós possamos fazer discípulos, Pai. Enquanto estivermos exercendo, Pai amado, a parte que nos cabe como cidadãos dessa terra, que possamos transbordar daquilo que somos cheios, que é o seu amor, é o seu Espírito, é a sua presença, é a sua palavra, Pai amado, que cada filho seu, cada filho e filha seu que está aqui, Senhor Deus, que eles possam ser representantes, embaixadores do reino do Senhor, aonde eles estiverem, Pai amado, aonde eles estiverem. É dessa forma que toda a terra será cheia da sua glória, quando cada filho e filha seu, Senhor, transbordar do seu amor aonde eles estão. Aonde eles estão, o Senhor não está pedindo nada além deles transbordar daquilo que eles receberam do Senhor, Pai, da sua parte, do seu amor, da sua palavra. Esse é o chamado do Senhor para a vida deles, que eles resplandeçam a luz do Senhor no meio das trevas, e que onde eles estiverem, as trevas possam fugir, porque a luz de Cristo está sobre a vida deles, para a glória do seu nome. Amém, amém, queridos, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Deus te abençoe, queridos. Deus te abençoe. Vá em paz para a sua casa, que Deus te acompanhe. Mas lembre-se, enquanto você está indo, faça discípulos. E não esqueça de habitar no lugar da revelação do Senhor. Deus te abençoe.